quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu abraço, não posso viver longe do seu amor, não posso viver longe do seu afeto, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do curso Criando Harmonia em Sua Autoestima. Então, como vocês observaram, eu comecei essa aula tocando essa música que se chama Quero Ser Como uma Criança, do David Quillan. É claro que eu adaptei para o contexto terapêutico, né? Ela é uma música gospel, né? Ela fala, é direcionada a Deus, né? E eu direcionei aos nossos vínculos afetivos, porque eu acredito que essa música é muito útil. Então é nesse tom, dessa forma que eu começo essa aula, porque essa aula nós vamos falar sobre autoestima e vamos falar especificamente sobre afeto, autoestima e afeto. Por quê? Porque esse é um dos assuntos talvez, eu não diria talvez mais importante, mas é um dos assuntos mais profundos, mais delicados de se tratar, tanto que eu comecei cantando, porque nós precisamos criar contextos para experimentar o afeto. Como terapeuta, depois de workshops e cursos que eu realizei, atendimentos, eu observo que o afeto, ele precisa primeiro de uma condição, né? Pode parecer um pouco assim, até contraditório o que eu estou falando, mas a gente precisa ter consciência que o amor incondicional, ele existe, porém ele precisa de uma condição. Ele é de graça? Mas ele não acontece em qualquer lugar. Mas você vai dizer assim, o amor incondicional não é amor incondicional? Mas ele precisa de uma condição. O quê? Nós precisamos trabalhar ele. Ele é de graça, mas ele precisa ser honrado. É isso que eu quero dizer, né? Então, não é porque ele existe que você não precisa respeitar, que você não precisa cuidar, né? O amor, ele é de graça, mas ele também tem um preço, é isso que eu quero dizer. E para que ele possa fluir, é importante que nós
possamos criar um contexto onde ele se torne possível. Em resumo, eu quero dizer assim, que o afeto, ele é de graça, mas ele precisa de uma autorização. É isso que muitas vezes as pessoas passam por cima e não entendem. O amor, ele existe, é para todos? Por que não? Né? Pode ser para todos, mas ele precisa de autorização. Por quê? Aí vamos falar um pouco sobre constelação. Existem as 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a compensação e a ordem. Então, o amor incondicional, ele obedece a essas 3 leis. Ele obedece às leis da natureza também, causa e efeito, né? Semelhante atrai semelhante, lei do silêncio, a lei da doação, a lei do afastamento, do distanciamento. Então, o amor incondicional, ele existe, ele é de graça, porém precisa ser honrado. Né? Você não pode simplesmente pegar um amor e fazer o que você quiser. Aí ele não se torna amor. Ele pode se tornar uma bagunça, qualquer outra coisa. Olha eu falando de amor, como é algo assim profundo, é algo que assim precisa de reflexão, precisa de silêncio, de profundidade. Eu só consegui começar essa aula quando eu toquei. Por quê? Porque é importante você mostrar um pouco, né? Você experimentar as sensações desse amor, né? A mensagem desse amor, a profundidade. Então, eu acredito que as músicas que curam, elas autorizam nós, seres humanos, a olhar para o amor que cura, para o amor incondicional. E aí a gente pode ter autoestima. Porque a autoestima, ela depende de uma autorização. Nós falamos já de permissão, lembra? Dos ancestrais. Por quê? Porque precisa de respeito. Você vai observar que muitas pessoas reclamam porque elas não são ouvidas. Por quê? Porque elas não são respeitadas. Porque o amor, ele de certa forma, ele exige isso. Né? Por quê? Porque ele precisa de contexto, ele precisa de fluxo, ele precisa de caminho para ele andar, para ele chegar onde ele precisa, no destino dele. Se você imaginar um rio, você vai observar que ele precisa correr, ele precisa de um espaço, de uma estrada, ele precisa de profundidade, né? Você precisa respeitar um rio, você não pode... vai ficar um pouco difícil da água circular se você começar a sujar esse rio, né? Então, um rio pode ser um símbolo da natureza para nós, uma metáfora, né, também, para a gente falar de amor, do amor incondicional, da autoestima. Então ele precisa fluir, né? Ele é de graça, mas ele precisa fluir. E o fluir tem um preço, ele precisa de um caminho. Então o rio ele precisa passar pelas pedras, ele tem a flexibilidade de contornar obstáculos, né? Um rio tem cachoeiras, tem momentos onde ele é mais, talvez, água parada, onde ele flui com um pouco mais de velocidade, onde ele tem mais profundidade, onde ele é mais raso, e ele vai seguindo o seu fluxo até chegar no mar, né? Então o amor é isso. Agora, se você coloca lá uma barreira, uma barragem, né, esse rio ele vai secar. Aí você vai pedir, talvez pensar assim, mas ele não é de graça? Porém, se eu começar a interferir de certa forma, eu vou interferir no fluxo e aí eu vou mudar toda a história desse rio. Eu vou mudar a história do amor. Então o amor ele precisa de autorização para poder fluir. Percebe? Entende? Então, vamos lá. Uma forma de nós autorizarmos é nós criarmos contextos. O que é criar contextos? É você criar uma condição para o amor incondicional. E aí, gente, a melhor condição, a pessoa precisa antes tem coisas que precedem o amor incondicional. Uma delas é o respeito, a outra é a confiança, né? A pessoa se sentir segura também ajuda na hora de experimentar o amor. Porque quando uma pessoa está insegura, se sente desrespeitada, desprotegida,
ela vai ficar mais ocupada cuidando do trauma do que simplesmente experimentando, bebendo da fonte. Entende? A gente precisa beber dessa fonte. É como se você fosse ingerir um copo d'água, né? Se você estiver ocupado, você não vai conseguir ingerir essa água. Por que muitas pessoas, escute isso que eu estou dizendo, elas vão se alimentar e elas engasgam? O que aconteceu? Afogou? É porque ela não estava totalmente presente na alimentação dela. Precisa de presença, né, para você tomar. E o amor precisa ser tomado, tá bom? Então, é importante você ter essa percepção, ok? Aí, percebendo isso, tendo essa consciência de autorização, de contexto, é importante a gente falar um pouco sobre vínculo. Por quê? Porque o amor, ele tem uma conexão. O rio, ele sai lá da fonte, lá da nascente. E ele se perde? Ele não se perde. Ele vai até o mar. Ah, mas tem rio que não alcança o mar. Mas então ele vai fazer conexão com outro rio, que vai fazer com outro rio que vai chegar lá no mar. Nascente, caminho, destino. E da mesma forma, o amor. O amor vem dos nossos ancestrais. Né? Então, vem lá do seu bisavô, que passa para o seu avô, que passa para o seu pai e que chega até você. Tá? O que acontece? Quando eu bloqueio esse amor, eu não consigo ir para frente. Né? E como eu bloqueio? Não passando adiante o que eu sei. Porque se eu recebo toda uma carga de histórias, mas eu bloqueio, eu não quero, eu quero, por exemplo, escolher para onde que vai. Ah, eu quero mudar o curso do rio. Não é assim. Porque o amor tudo sabe, né? Ele sabe da onde que veio e ele precisa fluir. E ele flui através de nós. Não por nós, é através, né? Ele vem lá dos ancestrais, passa por você e vai até o seu destino. Pode ser escrever um livro, gravar um CD, você pode ter uma profissão, o que mais? Pintar um quadro, você pode fazer uma viagem. Isso é fluir o amor, né? E aí, o que acontece? Existem pessoas que vão te ajudar a fazer esse amor fluir. Seus pais, seus irmãos e o cônjuge. O cônjuge é alguém que te ajuda a fazer esse amor fluir, né? E você e uma pessoa que possa também talvez compartilhar algumas coisas. Mas isso é amor seu. Por isso que o outro não tem o poder de te fazer feliz. Porque esse afeto vem dos seus ancestrais, ele passa por você e ele vai continuar. Um cônjuge pode ajudar você a transmitir isso para os seus filhos e filhas, tá? E os seus filhos e filhas vão transmitir isso para os netos, netas e assim por diante. Então, o amor, ele é um fluxo. Mas ele depende só de você. Ah, o outro deve me fazer feliz. Cara, você recebeu dos seus ancestrais. E aí, é de você passar isso para frente, né? Demonstrar afeto. Tá? Toda vez que eu demonstro afeto genuíno, que vem de dentro, não daqui da cabeça, da mente, mas que vem de dentro, que é através dos meus talentos, é como se eu dissesse assim para os meus ancestrais e meus pais: pais, queridos ancestrais, muito obrigado. Eu faço algo de útil e de bom com o que vem de vocês ancestrais e através de vocês, queridos pais. Tá? E aí, quando eu consigo transmitir, eu começo a crescer. E quando eu cresço, eu multiplico. Então, essa é a condição do amor. Tá? E o amor incondicional é o amor sem restrição. Eu dou de bom grado, de bom coração. Só que aí, no meio dessa trajetória, existe um pequeno detalhe, mas é um pequeno detalhe que quando a pessoa não sabe, ela muitas vezes se frustra. Porque tem pessoas que falam: eu dou amor e não cobro nada de ninguém, eu dou de coração. Só que ela dá não porque ela quer, porque ela tem. Ela dá justamente para suprir um vazio que ela tem dentro dela. Gente, isso não é amor. Demora um pouco para você entender isso. Tá? Porque a gente precisa se ocupar um tempo organizando a nossa casa interna
E aí, a partir disso, a gente pode fornecer o amor incondicional, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para eu transmitir esse amor, talvez a geração dos nossos avós, dos nossos pais, não transmitiu isso. Porém, nós temos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de curar alguns aspectos. Por quê? Porque muitos dos nossos ancestrais, quando fizeram isso, se machucaram. Sofreram traumas profundos. Mulheres que se dedicaram a famílias e ficaram viúvas. Homens que foram honrar a família e morreram assassinados. Então tem uma série de histórias. Amores não vividos, guerra, fome, miséria, imigrantes que tiveram que deixar o país de origem. Então tem uma série de histórias que muitas vezes elas entram dentro do nosso afeto e faz com que a gente experimente dor quando a gente vai passar adiante o nosso conhecimento e passar a vida adiante também, tá? Então é importante a gente se curar. Como é que a gente se cura? A gente precisa autorizar a nossa história e se autorizar a experimentar o amor incondicional. É fazer um resgate. Nós já fizemos o resgate da criança interior, trabalhamos os compulsores e aqui nós vamos resgatar o afeto, tá? E nós vamos fazer isso de maneira muito simples. Quando eu valido isso, é como se eu dissesse assim, todo sofrimento vai ser honrado. Por quê? Porque em mim isso fica certo. Se alguém não teve amor, não pôde amar, não pôde retribuir, ou não foi retribuído, ou sofreu alguma injustiça, eu acolho isso no meu coração, tá? E é isso que eu vou propor para vocês fazerem nessa aula. Entende, gente? Porque é um fluxo. Só que muitas vezes, o que acontece com um rio? Chega um momento onde entra um galho é um trauma. E aí começa a acumular sujeira. Galhos de outras árvores, folhas, alguém joga entulho e vai acumulando sujeira. Vai bloqueando o fluxo daquele rio. E da mesma forma acontece com a gente. Quando entra um galho na nossa vida, um trauma, daí você atrai outra pessoa que tem trauma, daí ela te desafora, daí você tem uma decepção, vai bloqueando. Daqui a pouco, você é uma pessoa que poderia dar 100% do seu amor, você só está dando 30% do seu amor. E ali, naquele galho, que são os traumas, muitas vezes o que tem ali também? Doenças, né? Começa a apodrecer, começa ou seja, começa a acumular ao invés de fluir, tá? Então por isso que é muito importante, gente, nós termos essa consciência. Então nós precisamos desbloquear o fluxo do amor para que ele possa fluir, tá? E nós vamos fazer isso o quê? Reconhecendo o amor, tá? Porque quando a gente reconhece o amor, a dor tende, ao invés de ela bloquear, ela pode se transformar no quê? Em algo que te apoia, ao invés de algo que obstrui, que bloqueia, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses galhos e simplesmente jogar fora? Não. Você pode, por exemplo, mudar ele de lugar e deixar ele seguir o fluxo do rio, né? Talvez lá na frente alguém vai precisar desse galho, né? E vai pegar esse galho do rio e vai, sei lá, montar uma cabana, ou o outro vai pegar um entulho e vai, por exemplo, reciclar, não sei, né? Mas desobstruir o fluxo, entende? Metaforicamente falando. Então, como nós vamos fazer isso? Reconhecendo. Basta você reconhecer, porque enquanto o rio está sujo e ninguém olha, vai continuar aquela sujeira lá acumulando. A partir do momento que alguém olha, há uma chance muito grande daquilo ser removido ou ser reorganizado. Então, nós vamos olhar para o nosso afeto. E o que mais, Diego? Só isso já basta, tá? Como nós vamos fazer isso? Vocês já observaram que o nosso cérebro, ele pode aprender e reaprender o tempo todo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quando nós colocamos uma intenção sobre determinado tipo de aspecto, nós podemos ressignificar, né, nossas sensações e emoções em relação a um tipo de ideia, a um tipo de crença. Nós já trabalhamos crenças, lembra? E nós vamos agora ressignificar as crenças de afeto. Só que nós vamos sair um pouco daquele exercício escrito e nós vamos fazer um exercício bem prático, tá? Então, gente, eu peço a você que, para que os vínculos possam ser restaurados, né?
Da onde que eu tirei um pouco dessa ideia? Desse livro aqui, Onde Estão as Moedas, do Juan Garriga Bacardi. É um livro muito bacana. Ó, é um livro não muito grande. Na verdade é um livro pequeno, né? Então, se você tem, ok. Se não, adquira. Tem na internet, em PDF. E é um livro muito rápido de ler. E ele ajuda a ressignificar os vínculos, tá? E principalmente a parte afetiva. E porque o que acontece quando a gente não ressignifica a parte afetiva? Os afetos, um afeto não substitui o outro. Então, o amor dos seus pais não é substituível, nem pelo amor dos filhos, do cônjuge, muito menos por vícios ou por, sei lá, coisas assim do mundo externo. Então, a gente vai resgatar o amor dos nossos pais, reconhecendo o amor que nós recebemos dos nossos pais. Então, eu sugiro que você separe uma folha, um lápis, uma caneta, tá? Eu faço esse ritual e funciona muito bem. Ele me ajudou a organizar muitas coisas e muitos detalhes da minha vida, porque durante um tempo eu tive e estou trabalhando, sempre crescendo nesse sentido, né? Dificuldade de demonstrar afeto. Pessoas desorganizadas, bagunçadas, que não honram as contas, que mentem, que não sei o quê, que são assim negativas. Muitas vezes é só um reflexo que revela que ela tem dificuldade de demonstrar o afeto. Que o afeto é o amor que cura, que organiza, que autoriza, que valida, que cresce, que abre, que aprende coisas novas, entende? Então muitas pessoas estão presas no velho, por isso que elas não conseguem se organizar. Você pode até organizar a casa dela, daqui 5 minutos está uma bagunça de novo. Tem dificuldade de reconhecer, né? Isso vem de dentro. Então um papel e uma caneta, e você vai fazer esse exercício durante 21 dias. Então cada dia que você faz, vai lá e faz um risquinho ou escreve número 1, dia 2, coloque a data, o seu nome e vá anotando isso, tá? E o que você vai fazer? De forma muito simples, você vai informar para a mente, o cérebro, para a sua alma e para o seu espírito que está tudo bem. Como que você vai fazer isso? Então, você vai escolher uma almofada. Se você quiser fazer com árvores, também você pode abraçar árvores, tá? Mas escolha uma árvore específica ou escolha um objeto específico, tá? E por que você vai fazer isso com o objeto? Para você resgatar o teu amor próprio. Depois você pode fazer isso com pessoas. Mas primeiro cura você. Primeiro você. Tá? Isso é apenas um exercício. Uma mini constelação. Então você vai escolher uma almofada. Aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui, ó. Pode ser qualquer almofada, um travesseiro, né? E o que você vai fazer? Você vai pegar esse travesseiro uma vez por dia. Aqui, ó, peguei o travesseiro e vou fazer isso aqui, ó. E vou abraçar. E vou contar até 40. Ok? Aqui eu contei até 20, mas você vai contar até 40. E vai ficar abraçado. Ao terminar de abraçar, 40 segundos. Tá? Se você quiser fazer 60 segundos também, eu faço 40. Né? 40, no máximo 1 minuto já é o suficiente. Abraçou? Ok. Devolvo o objeto para a sua cama, sofá, ou guarda-roupa. Né? Se for uma árvore, né? Você se afasta desse objeto e vai lá e escreve, ó. Resgatei o afeto um dia. Depois, no outro dia, você vai fazer de novo, você vai pegar aqui, vai abraçar, é um exercício simples. Conta até 40. Feito isso, você vai lá, pega a sua folha, caneta e anota. Ó, segundo dia, terceiro, até completar 21 dias. Por que 21 dias? 21 dias são os dias necessários que nós precisamos para ressignificar alguma memória. Então, se existe em você, aí, na sua parte biológica, alguma memória de desafeto, de briga, de violência, de falta de perdão, de falta de humanidade, ou de pouca humanidade, pouco perdão, de agressividade
algum excesso, vícios, faça esse exercício. Almofada, exercício do afeto. Tá? Ok? Faça isso durante 21 dias. Que aí a sua memória ela vai ter um bom lugar dentro do seu coração, do seu corpo. E aí você vai ficar livre para você fazer novas escolhas. Né? E é para isso, é para você colher novos resultados. E aí você vai, ao invés de você cobrar autoestima, você vai fornecer autoestima. Tá? E aí, gente, um detalhe. Se você fizer isso uma vez, você vai ter um resultado bom. Você pode, talvez, passar alguns dias. Se você sentir necessidade, faça o ritual de novo, durante 21 dias. Tá? Mas marque lá na folhinha e você faz de novo o ritual. Mais 21 dias. Tá? E se você sentir necessidade depois de fazer a segunda vez o ritual de 21 dias, passa um tempo, sei lá, um mês, 2 meses, 6 meses, você vai lá e faz de novo, pela terceira vez. 21 dias, anotando. Você vai ter afeto com excelência, tá? Quando a gente repete mais que uma vez esse ritual, a gente vai acessando forças que muitas vezes você até desconhece que tem. Principalmente a coragem de amar. Entende? Porque, gente, não é milagre. Ele é iluminado. Porque não, é treino. Treino, 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 treino. Tá bom? Então, espero ter contribuído, né? Através desse exemplo, dessa sugestão, desse exercício. E eu espero e desejo muitas curas para todos e todas vocês, tá bom? Então faça o exercício, anotem lá, coloque essa folha num espaço onde você possa, todo dia que passar por ali, hoje eu tenho isso para fazer, né? Coloque isso como um hábito, né? E faça pelo menos 21 dias, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida entre em contato comigo. Até!